Estimados confrades e confreiras da Academia Palmense de Letras, convidados, familiares, autoridades e profissionais da imprensa. Hoje, 14 de abril de 2021, estamos reunidos sob a proteção de Deus e a necessidade de cuidado e proteção diante da pandemia causada pelo Covid-19, em sessão virtual para a posse da 7ª diretoria da nossa Academia Palmense de Letras, APL. Uma noite inesquecível para a literatura tocantinense. Em outubro de 2001, com o apoio do Corpo de Acadêmicos Fundadores, a Academia Palmense de Letras, na sua missão nobre de cultivar a língua e a literatura nacional, inicia a sua história tendo como primeiro gestor o escritor Múcio Breckenfeld, ocupando a cadeira 1, cuja patronesse é a escritora Amiragi Breckenfeld. Foi um início difícil, onde todos, de mãos dadas, começaram então a imprimir a história da Academia Palmense de Letras, que tem marcado a vida literária da nossa capital, contribuindo para fortalecer a literatura como arte da palavra. Sendo arte e carregando a ideia de transformação e interação social, configura-se em um importante instrumento de comunicação no estado do Tocantins. A Academia Palmense de Letras homenageia cada um dos acadêmicos que contribuíram com o seu crescimento nesses 20 anos. Pessoas que não mediram esforços para que chegássemos aqui, hoje, com tantas realizações. Sou Francisquinha Laranjeira Carvalho, historiadora, acadêmica da Academia Palmense de Letras. Minha cadeira é a número 7 e o patrono Luiz Inácio de Miranda Jardim, poeta pernambucano. Esta cadeira foi ocupada pela primeira vez pelo poeta José Gomes Sobrinho, um dos sócios fundadores desta Casa de Letras. Caros confrades e confreiras, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pelas graças recebidas. Com a saúde restabelecida, tive a oportunidade para finalizar este mandato como presidente desta Casa de Letras em tempos de crise sanitária provocada pela Covid-19. Agradeço aos meus companheiros de jornada, composta pelos ilustres acadêmicos Dr. Múcio Breckenfeld, que foi meu vice-presidente, Dr. Jales Paniago, tesoureiro, Clebe Bucar Barreira, secretário, Francisco Assis Júnior, segundo secretário. Agradeço ainda a todos os membros desta Casa de Letras, que muito pelo apoio recebido durante esta gestão. Digo-lhes com muito orgulho que após excelentes debates e proposições em reuniões ordinárias e extraordinárias, a última palavra sempre foi a minha. Sim, senhores, sim, senhoras. Foi com o apoio incondicional dos senhores que muito aprendi nesta gestão, nesta função. Oscar Wilde diz que nenhum homem é tão rico o suficiente para comprar de volta o seu passado. Voltar no tempo seria uma oportunidade para reparar ou fazer algo que deixei de fazer. Porém, é impossível voltar no tempo. E como dizia meu patrono Luiz Jardim, meninos e meninas, aprende-se também sem professor. É verdade.
aprende-se com a vivência. Com o conhecimento adquirido, aprendi muito. Então, nessa gestão, eu penso que ao assumir a função de presidente, eu ganhei muito, porque foi um aprendizado para mim. E com o conhecimento adquirido, com experiências vividas, também podemos criar novas técnicas para guardar nossos registros em vista de vivermos uma sociedade em efervescência provocada por vários fatores sociais e políticos, inclusive pela pandemia Covid-19. Para nós acadêmicos, registrar e recordar são atributos de sobrevivência dos hábitos e costumes da sociedade em que vivemos. Tentei dar o melhor de mim, com determinação e resiliência. Fiz o que tive capacidade. Ainda estou insatisfeita, pois sei que muito há por fazer. A história dirá se foi significativo. Foi uma grande honra presidir esta Casa de Letras. E assim eu me despeço do cargo, desejo aos meus sucessores, pleno sucesso e muito obrigada a todos. Meus confrades, meu nome é Francisco Assis Júnior, eu sou natural do estado do Rio Grande do Norte e sou membro da Academia Palmense de Letras, da cadeira número 6, cujo patrono é o escritor Dom Alando do Nudei. Estamos aqui para participar desta nova gestão como secretário, no intuito de dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito e dar continuidade à nossa Academia Palmense de Letras. Quero parabenizar as gestões anteriores, a gestão da nossa confreira Francisquinha Laranjeira, cujo trabalho foi essencial para o desenvolvimento da nossa academia, para a realização de trabalhos importantes. Quero agora parabenizar ela e toda a sua equipe que agora está deixando, e queremos dizer que estamos assumindo esta gestão para ajudar o nosso presidente Josafá, o confrade Josafá, e junto nós queremos nos unir nesse esforço, nessa força, para que a academia continue crescendo e continue agregando mais pessoas, mais escritores para o desenvolvimento da cultura da nossa cidade de Palmas. Muito obrigado. Sou Kleber do Carvalho, servidor público aposentado, membro da Academia Palmense de Letras, com muita honra, APL. O patrono é o senhor Jaime Câmara, poeta, escritor, jornalista, empresário, que muito contribuiu para o desenvolvimento do estado do Tocantins. O resultado do seu trabalho até hoje nos norteia com a edição do Jornal do Tocantins e o Jornal daqui, entre outros, lá em Goiás, o Popular, etc. A honra de pertencer à administração da APL, essa que está se encerrando no momento, e fui eleito agora para outro cargo na nova chapa, que é o cargo de tesoureiro. No anterior eu fui secretário e agora fui eleito tesoureiro. Quero aproveitar esta oportunidade para registrar o belíssimo trabalho desenvolvido por nossa presidente atual, confreira Francisquinha Carvalho Laranjeira, e agradecer pela sua dedicação, a sua coragem, o seu zelo com essa academia, que fez ela mudar o rosto. E agradeço também os outros presidentes que nos antecederam, que cada um deu a sua contribuição dentro das suas possibilidades. Quero cumprimentar os novos membros e lhes dizer que estamos dispostos a ombrear para também ter um resultado semelhante. Não posso dizer melhor porque aí é querer muito. Eu quero desejar aos novos membros um êxito semelhante à nossa presidente Francisquinha.
devidamente assinado. Saudações literárias. Eu sou Osmar Casagrande Campos. Ocupo a cadeira número 10 da Academia Palmense de Letras. Tenho como patrono Vinícius de Moraes, para minha alegria. Hoje, tomo posse como vice-presidente desta Academia Palmense de Letras. Sou escritor e poeta. Tenho 2 livros publicados, um de conto, um de poesia, e mais 3 livros a serem publicados já prontos. É nosso desejo contribuir maximamente para com o engrandecimento desta nossa Academia Palmense de Letras. E convido a todos os confrades, confreiras, a participarem com muita fé, muita dedicação pelas letras e pela própria academia. Fraternalmente, comecemos. Sou Josafá Miranda de Souza, professor mestre, membro da Academia Palmense de Letras, cadeira 27, e tenho como patrono Graciliano Ramos. Prezados irmãos da Academia Palmense de Letras, confreiras e confrades, em nome da nossa presidente Francisquinha Laranjeira, cumprimento a todos e lhes agradeço pela valiosa presença nesta sessão solene de posse da nova diretoria. Ouso-me, no momento, e a vocês peço licença, para uma referência ao ano de 1897, quando Joaquim Maria Machado de Assis fez a abertura para a sessão de criação da Academia Brasileira de Letras. Nesse momento, fazemos referência à Academia Palmense de Letras. Como ele disse, na verdade, e deixou muito bem marcado. Agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Meus irmãos de academia, tenho em mente que estar à frente de uma academia de letras representa um dos mais altos níveis da imortalidade, mas pesa sobre os ombros a responsabilidade de mantê-la viva e ativa, e mais ainda, com a confiança e a participação de toda a Irmandade, de todos os acadêmicos. Nós, da nova diretoria, precisamos dessa realidade. Estar na companhia de Osmar Casagrande como vice-presidente, de Kleber Bucar Barreira como tesoureiro e de Francisco de Assis Júnior como secretário, traz-me um certo contentamento e conforto, pois sei que representamos todo o corpo dos 36 membros que compõem essa Casa de Letras. Seguiremos e respeitaremos o que nos diz o Estatuto e faremos o possível para que a literatura tocantinense seja bem representada por todos os confrades que assim desejarem. Temos como missão ampliar os canais de divulgação de todas as produções bem literárias dos nossos acadêmicos, dos acadêmicos dessa casa. O fazer bem feito, como disse Graciliano Ramos, patrono da minha cadeira, entre aspas. Quem escreve deve ter todo o cuidado para a coisa não sair molhada. Da página que foi escrita, não se deve pingar nenhuma palavra, a não ser as desnecessárias. É como pano lavado que se estira no varal. Teremos 3 anos para desenvolver o que de melhor possa nos acontecer no quesito publicações de novos textos e promoção de eventos para divulgarmos os trabalhos dos imortais da APL.
Pedimos a colaboração e a participação de todos vocês, inclusive, claro, com as apresentações do que tem produzido no campo literário. Graciliano Ramos ainda disse, entre aspas, a palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso. A palavra foi feita para dizer. Minha vida literária, meus irmãos de academia, teve início quando ainda era muito criança. E ocupar uma cadeira dessa academia já me foi um grandioso presente. Agora, na condição de presidente, peço mais uma licença para relatar como consegui chegar até este alto e valoroso posto. Inicio minha caminhada exatamente há muitos anos atrás. Sou filho adotivo de pais velhos. Eles me adotaram quando ainda tinha 3 anos e já estavam velhos. Ele com 70 e ela com 66. Então, a experiência e a convivência com velhos começaram desde muito. Aprendi muito cedo a olhar as pessoas velhas como uma referência de vida, e as imagens que tenho dos meus pais adotivos me transformaram para a vida racional. Eles partiram faz muito tempo. Hoje carrego o legado por eles a mim deixado como a maior lição de vida, uma educação moldada de bons princípios. Não tenho dúvidas de como pretendo ter a minha esperada velhice, caso eu tenha sorte de chegar a essa fase. Meus velhinhos eram analfabetos, sabiam desenhar os nomes no papel, espécie de arte abstrata, mas tinham gosto para com as letras literárias, principalmente Dona Maria Rosa, que adorava recitar poesias diversas de autores, tantos para eu ouvir, e às vezes fazia-me repetir alguns versinhos, ainda me contava lindas e emocionantes histórias. Ela tinha muitas narrativas na memória. Não que seja ousadia minha, mas posso dizer que ela era uma poetisa nata. Eu diria que a minha Maria Rosa era minha Cora Coralina. Antes de ser adotado por eles, eu morava com meu avô, Joaquim de Souza, velho Quincas, irmão da minha mãe adotiva, em uma fazenda chamada Mumbuca, zona da Caatinga, no município de Bom Jesus da Serra, no estado da Bahia. Ele era autodidata, criador e contador de causos, histórias de caçadores, pescadores e coisas do outro mundo. Contam que ele sempre era convidado por donos de casas de farinha para contar os causos durante as torrefações noturnas, uma forma lúdica de manter os torradores, trabalhadores de ofício, alegres e acordados. O meu velho usava a cachaçinha como antídoto e levava uma certa carga da mandioca em pó como pagamento do serviço de contador, o serviço de farcista. Caminhou por esta vida por 103 anos, deixou-nos saudades e a missão de continuarmos com os causos, com as histórias dele e outras, as inéditas. Sou dele um dos herdeiros deste ofício, contador de história. Com os meus pais adotivos, passei a morar em um vilarejo, Bonfim do Amianto, distrito de Bom Jesus da Serra, próximo à cidade de Poções. Um lugar menos rural, mas não de tudo, pois havia roça que se estendia pelos longos terrenos quando Deus mandava chuva. Raramente ele mandava. Criação de cabras, de caprinos, de suínos, de aves. Logo cedo, deram-me a obrigação de cuidar da parte da bicharada. Ao completar 5 anos de idade, colocaram-me na escola que ficava próximo de onde morávamos. Era apenas uma sala de aula na modalidade educacional multisseriada. Isso é, diferentes faixas etárias e graus de aprendizagem em um mesmo espaço, uma única sala. Lembro-me que havia apenas um professor, Chico Lopes, que às vezes, por muitos dias, tinha ataques de loucura
saía pelas casas a pegar pinicos, urinóis, e os penduravam em barbantes e com um na cabeça, como um capacete, a gritar versos pelas ruas do vilarejo. Escrevia estrofes e poemas complexos em pedaços de papel e pregava em árvores por onde passava. Enquanto ele estava em crise, ficávamos em casa. Nosso mestre também era um poeta por natureza, muito estudioso, dominava muitos e variados conhecimentos. Durante as aulas, sempre deixava um tempinho para contar uma história, uma espécie de dramatização literária. Eu ficava fascinado com as narrativas. Com ele tive meu segundo contato com a literatura. Naquele período, ainda não sabia ler fluentemente, mas também já recitava versos ensaiados pela minha mãe e pelo professor. Com isso, aos 6 anos de idade, venci meu primeiro concurso de poesia. Sim, organizado pelo professor Chico Lopes. Em certa data comemorativa. O troféu para o vencedor foi um grande e gostoso bolo enfeitado, muito confeitado. Minha mãe, orgulhosa e muito feliz, levou o bolo para casa. Durante os anos seguintes, outros velhos surgiram nos meus caminhos e também deixaram-me certeza de como olhar e aceitar a imagem do velho, a imagem velha, a velhice, como conviver graças a essas contagens, a essas paragens e uma vivência de um mundo dentro da própria literatura na vivência velha. Então sou herdeiro do meu avô. Ousei me tornar um produtor de obras literárias nos diversos gêneros. Ousei-me então a chamar-me de poeta, escritor, cronista, contista, teatrólogo e outras paragens mais da literatura. Hoje sou homem das letras, das palavras, confrade imortal da Academia Palmense de Letras, cadeira 27, e como patrono, o mágico, o homem das letras, o grande Graciliano Ramos. Transito pelos palcos e pelas salas de aula como professor de literatura e de outras tantas disciplinas, como contador de causos e ator. Fonseca, 2002, defendeu: o homem é, por natureza, um animal curioso. Desde que nasce, interage com a natureza e os objetos à sua volta, interpretando o universo a partir das referências sociais e culturais do meio em que vive. Levado pelo encantamento da arte, de ensinar e de brincar com as palavras em versos e em prosa, como fazia o meu primeiro professor Chico Lopes, ousei-me a me vestir com a casaca dessa encantadora profissão. Hoje, ministro algumas disciplinas e me sinto realizado quando estou a dividir conhecimentos, por exemplo, com os velhos da Universidade da Maturidade, uma UFT. Esta sessão, meus irmãos, de posse, ficará entre as páginas em destaque na minha história de vida. E devo dizer-lhes que recebo com muito contentamento os votos de confiança, a mim creditados, de todos os membros que participaram da nossa valiosa eleição. Juro cumprir com as minhas obrigações de presidente e farei valer o estatuto dessa casa, dessa nossa Casa de Letras. Fecho com a frase de Machado de Assis: agora que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei, na medida do possível, corresponder à vossa confiança. Tenho guardado comigo a sombra dos anos que ficaram no passado, as imagens das diferentes faces refletidas no espelho, as mudanças do corpo, da alma, registradas na cansada memória, os todos os tempos, que dizem existir e com a velhice. As lembranças dos muitos amigos, dos meus envelheceres, estão por aí. As saudades boas e ruins, até mesmo o de não ter vivido. Como diz o nosso Graciliano Ramos, só posso escrever o que sou, e o que os personagens se comportam
de modos diferentes, é porque não sou só um. Que Deus os abençoe, meus irmãos de academia, confreiras e confrades. A Ele agradeço por esta valiosa oportunidade, assim como agradeço à minha mãe biológica, aos meus pais adotivos em memória, aos meus irmãos, aos meus amigos e de forma especial à minha filha Isadora Miranda, a quem devo deixar o legado das minhas doces e amargas palavras registradas em páginas literárias, nas páginas do meu viver. Muito obrigado, meu abraço fraterno a todos os irmãos da Academia Palmense de Letras.